paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, eu vou fazer agora uma análise do último culto do dia 27. Se não me falha a memória, dia 27/12 de 2023. Esse culto foi quarta-feira agora que passou, dia 27 de dezembro. 27 de dezembro de 2023. Quem está na tribuna, que atendeu o culto e pregou a palavra, é o ancião aqui da minha cidade de Pindamonhangaba. Ele saiu de Pindamonhangaba para ir até o Brás pregar heresia no culto com transmissão mundial. Tem várias coisas, tá? Já começa pela pregação totalmente antropocêntrica, onde o foco não é Cristo, não tem evangelho nessa pregação. É uma pregação voltada a atender os anseios do povo que está lá dentro. E se não bastasse, vem as heresias. O que é heresia, gente? Heresia é um ensino. É algo que está contrário ao que a Bíblia já está ensinando. Né? Quando você vê na Bíblia dizendo pau e você pega pedra, você está indo ao contrário do que a Bíblia falou, então isso é heresia. Ou seja, é um desserviço que você está prestando ao evangelho. Ou seja, você está atrapalhando o evangelho. Você está pregando uma mentira em lugar de evangelho, que é o que esse senhor está fazendo. É uma vergonha sair de Pindamonhangaba, rodar tudo isso para chegar lá em São Paulo, no culto do Brás e pregar uma heresia, né? Mas fazer o quê? E a gente vai mostrar aqui para vocês. Eu retirei esse trecho pequeno, né? Não vou falar muita coisa, tá? Porque é cansativo. Ver a pregação deles aqui é cansativa a pregação, dói, tá? E é uma pregação típica, como é da minha cidade, cansei de ver isso aqui. E a hora da pregação é a hora mais aborrecida para quem conhece o evangelho e está lá dentro da CCB. É uma hora de aborrecimento, você não aprende nada, não se instrui com nada. Ao contrário, se você guardar tudo que eles falam aqui, você vai ter complicações na graça e no evangelho de Jesus Cristo, tá? Então vou colocar aqui a fala para vocês ouvirem, tá? Isso aqui é o que dá você frequentar uma igreja que prega salvação por obra. Qual que é o resultado disso? O CCBeno não sabe até hoje se está salvo ou não. Ele vai viver uma eterna incógnita. Jesus Cristo, na verdade, para ele não resolveu o problema dele. Ele precisa lutar. Você vai ouvir muito essa frase da CCB, lutar pela vida eterna. Por que eles falam isso? Porque eles não têm a vida eterna. Eles não têm. E eu vou soltar, tá? E eu vou apontar várias passagens bíblicas. Não é uma, nem duas, nem três, várias passagens para mostrar que o que esse homem está falando aí não passa de pura heresia e engodo, né? Para deturpar a verdade da palavra de Deus, né? Vamos ouvir aqui o que ele tem para falar. Vamos ouvir a pregação. Vamos ouvir a heresia. Usa a vida eterna. Ou quem de nós, irmãos, a começar de mim que prego esta palavra, pode bater no peito e falar: eu tenho a vida eterna garantida? Nenhum de nós, irmãos. Estamos aqui todos por misericórdia. Bom, deixa eu explicar a heresia desse senhor aqui. Vida perpétua. Todos nós temos. Ou seja, você um dia ressuscita e você não morre mais, tá? Ou seja, você tem uma vida perpétua. Mas existe uma diferença. Aonde você vai perpetuar? Aonde você vai perpetuar a sua vida? A Bíblia diz que se você for para o lago de fogo, aquela vida é morte. Você vai passar a sua perpetuidade na morte, porque aquilo não é vida. E por que está dizendo então que é vida eterna para quem vai ao céu? Porque a Bíblia diz que a vida eterna é Cristo. Cristo é a vida eterna. Quem estiver com ele estará na vida eterna, estará com a vida eterna e estará usufruindo da vida eterna. Você está entendendo? Calma que eu vou trazer textos bíblicos para te mostrar. Tá? Então, isso aqui é a prova dessas pessoas que não sequer entendeu o evangelho. Eles estão lutando pela tal vida eterna. Eles anseiam ir para o dia do juízo final. Eles acham que vão chegar lá e vai ter um julgamento como esses da terra aqui, onde você faz o julgamento, você ouve a testemunha, né,
da sua parte, aí você ouve a testemunha de acusação, aí Deus vai tirar, né, ali ele vai fazer uma análise para ver se as suas obras pesam mais do que as obras ruins, e aí ele te dá a vida eterna, que é um absurdo. Todo mundo que for para esse juízo final que ele está condenado, não existe absolvição lá. A salvação já se deu, já se aconteceu com o evangelho. Mas eu vou explicar aqui para vocês isso que eu estou falando com base bíblica, certo? Então, vida eterna significa Cristo. Quem estiver na glória com Deus e com Cristo estará com vida eterna. Aquele que for para o lago de fogo, então vai ter a eternidade de morte. Ali é considerado uma morte por causa do sofrimento. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, em Mateus, no capítulo 25, no versículo 46, está falando assim: e estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Você observou que a palavra eterno está nas duas partes da frase, tanto para o que será condenado, como para aquele que será salvo, aquele que será justificado? Você viu, você prestou atenção que a vida eterna entrou nesses dois casos? Vou ler de novo aqui para vocês, eu separei aqui na tela. E estes irão para o castigo eterno, Mateus 25, 46. Mas o justo para a vida eterna. Castigo eterno e vida eterna. Você está entendendo isso? Então, em Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 12, também está falando: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Você entendeu que a eternidade se encaixa nas duas frases? Só que um está dizendo vida eterna e outros vergonha eterna. Então, em primeiro lugar aqui, antes da gente falar da parte onde a Bíblia garante nós a vida eterna, você entendeu que a perpetuidade está em nós. Porque você é um sopro de Deus, querido. Você é uma alma vivente, e essa alma vivente, ela é uma partícula de Deus que saiu de dentro dele, um sopro, e entrou em você. Por isso você não será destruído jamais, porque você é um pedaço de Deus, você é um sopro de Deus. Deus é eterno, tudo que sai dele é eterno. Então você é eterno, tá? Então, as passagens bíblicas que falam sobre salvação que está em Cristo Jesus, nós temos a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 11 ao 13, está falando assim: e este é o testemunho. Qual testemunho? Olha só, Deus nos deu a vida eterna. Olha só, está falando, Deus nos deu a vida eterna. E quem é essa vida eterna? Ele fala, e essa vida eterna está em seu Filho. A vida eterna está em Jesus. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. João está falando isso. Você entendeu? Se você for para a glória de Deus, você está com o Filho, você tem a vida eterna. Ah, você foi para o desprezo, você foi para o lago de fogo, você não tem um filho aí? Não. Então você não tem a vida eterna. Você entendeu que a vida eterna é Cristo e quem estiver com Cristo tem a vida eterna? E esse senhor está falando que não sabe se tem a vida eterna, você não pode garantir que você tem a vida eterna. Essa frase, dentro de uma análise, que eu vou ler outras passagens bíblicas aqui, ele está praticamente dizendo que não tem Jesus. Não, eu não tenho Jesus, quem é que pode garantir que eu tenho Jesus? Para você ver como a fé desses homens é uma fé morta. Não é uma fé genuína, não é uma fé de evangelho. Eles sabem ou creem que são salvos. Por quê? O crente convertido de verdade, ele tem tanta certeza de sua salvação, ele não tem nem mais medo da morte. A morte para ele é apenas o grande momento que ele dá o passo para o outro lado para ir estar com Cristo. Eu falo isso por mim, nenhum medo. Quando esse dia chegar, eu só estarei mais próximo do meu Jesus. E em João, próprio Senhor Jesus aqui já fala, João no capítulo 5, versículo 24, 25, que eu amo essa passagem bíblica, porque na verdade ela é um chacoalho no CCBano, né, que quer ir para o juízo. Essa frase fala da vida eterna que nós já temos e também fala que nós não entramos mais em juízo. Quem está falando isso não é Pedro, não é João, não é Paulo, é Cristo. Cristo, o Salvador. E ele diz assim: eu asseguro, quem ouve a minha palavra
e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não serão condenados. Tem a vida eterna. Ele não disse que você terá a vida eterna e nem disse que você receberá a vida eterna. Ele está falando, quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado. E ele complementa, mas já passou da morte para a vida. Porque se você tem Cristo diante de Deus, você já não está mais morto. Você está vivo diante de Deus nesse momento. Porque Deus é Deus de vivos, não Deus de mortos. Ok? Então, mais uma passagem bíblica aqui que refuta a bobagem que esse senhor acabou de pregar aqui. Isso aqui eu tenho dó dos CCBanos que se alimentam com essa podridão. Ou seja, porque esses falsos discursos, essas mentiras não passam de engodo e aquilo que tem de pior para poder alimentar falsas esperanças no CCBano. CCBano sai dessa igreja, quem realmente confia nesses homens e guardou o que esse homem diz, está indo embora para casa cheio de dúvida, até agora ele não sabe se está salvo, então ele está sempre com medo e ele está sempre dependendo do culto desta seita, porque precisa estar constantemente dizendo eu tô com você, eu tô na sua vida, eu te amo, fique em paz, porque eles não têm essa garantia. Eles não conseguem encontrar essa segurança nas escrituras. Tá? Em João, também no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 36, está falando assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Você tá entendendo que é algo que você já recebeu? Tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não terá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Porque você está condenado, você não creu em Jesus, então você não terá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre a sua cabeça. Quando nós cremos, segundo essa passagem, se você analisar ela, essa passagem, em primeiro lugar, diz que quem crê já tem a vida eterna porque você tem Cristo. Né? E aquele que rejeita Jesus Cristo fala, você não tem a vida eterna, e a ira ainda paira no ar sobre a sua cabeça, ou seja, você está por um fio. A hora que você morrer, a ira de Deus vai te pegar, ou seja, você será condenado com toda certeza. Então aquele que creu em Jesus, que a ira de Deus já saiu de sobre você, porque você creu, você já foi justificado, então neste momento, querido, quando a ira sai de cima de você, o que significa que você não será mais condenado, então nesse momento, quando a culpa sai de você, você já recebe a vida eterna. O que tira o homem da vida eterna é a culpa que está sobre ele, é o pecado. E quando você crê que o peso do pecado sai de sobre você, e a ira de Deus não está mais sobre você, você não será condenado mais, porque já está salvo, então nesse momento você já tem a vida eterna. Você está em comunhão com Deus, você tem a vida eterna. Em João, também no Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 39 e 40, está falando assim: porquanto a vontade do Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. A vontade de Deus é todo aquele que olhar para Jesus e crer nele, tenha a vida eterna. Está falando, tem a vida eterna. E ele complementa com essa passagem maravilhosa: e eu o ressuscitarei no último dia. Então a vida eterna, eu tenho a vida eterna, mas eu morro, porque ele está dizendo que eu vou ter que ressuscitar. Então a vida eterna não tem nada a ver com a nossa vida terrena e carnal. A vida eterna é algo que está trabalhando em nossa vida em segundo plano, nesse plano que você não enxerga. Então quando você morre com Cristo, você está vivo para Deus. E você já tem a vida eterna. Igualmente aqueles que não creem, está condenado, morreu, continuou condenado, e você não tem a vida eterna. Vocês estão entendendo? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, João 10, 27 e 28. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Tá ouvindo, irmão? Quem crê em Jesus jamais perde a vida eterna. Esse negócio que você vai perder a vida eterna se você não for firme e fiel, isso é mais uma invencionice, porque essa afirmação o que faz é diminuir a sua fé. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O texto, Jesus diz, ninguém poderá arrancar da minha mão. Absolutamente ninguém. Então eu lamento se você está nessa igreja ainda
na dúvida de sua salvação. E isso é responsabilidade desses homens aqui, que não estudam as Escrituras, pregam tudo no improviso. O improviso se tornou algo, como é que fala? Virou uma prática nessa igreja, virou regra nessa igreja, e por isso eles pregam tamanha aberração, né? Saiu de Pindamonhangaba, foi até o Brás, não sei se com dinheiro da igreja ou não, né? Ele é que sabe, né? Eu gostaria até de perguntar se você puder vir a público, irmão ancião Vladimir Campanhola. Venha a público e depois diz para nós se você foi até o Brás com o dinheiro da igreja, ou se você tem cartão corporativo ou não tem cartão corporativo. O povo gostaria de saber, e acho que isso seria muito bom, tá? Mas se você foi com o dinheiro da igreja, é outro agravante. Você se locomover de Pindamonhangaba para chegar aí e tirar a fé das pessoas da vida eterna, colocar dúvida, dizendo quem pode bater no peito e dizer que tem vida eterna. Quem? Obviamente que nenhum dos incrédulos pode fazer isso. Eu faço isso com toda a segurança que eu tenho em Jesus Cristo. O sacrifício dele foi perfeito. Foi perfeito. Eu não posso acrescentar nada à minha salvação, porque quem me salva é Jesus Cristo. E eu o sirvo por amor, por gratidão, não para ser salvo. Eu não faço boas obras para alcançar salvação. Eu faço as obras boas, que o Espírito Santo me auxilia para fazer essas coisas, é por gratidão. Faço porque amo, não faço porque quero ser salvo. Vocês jamais vão entender isso enquanto estiver frequentando seitas que deturpam a verdade da palavra, como esse senhor acabou de fazer. Vamos ouvir mais uma vez ele falar essa aberração. A vida eterna. Ou quem de nós, irmãos, a começar de mim que prego esta palavra, pode bater no peito e falar: eu tenho a vida eterna garantida? Nenhum de nós, irmãos. Estamos aqui todos por misericórdia. Lamentável, né? Essas frases que eu trouxe, eu fiz questão de pegar as passagens de Jesus Cristo, próprio Senhor Jesus falando: quem crer no Filho tem a vida eterna. É Jesus Cristo quem está falando. E ele também fala: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, crê em Deus e que ele me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. João 5:24. Pode ler lá. Deus nos deu a vida eterna, João, e essa vida está no seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem Deus, não tem a vida, né? Milhões que dormiram no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Daniel falou isso lá há muito tempo atrás. Irmão, espero que esse vídeo possa ajudar vocês a se libertar dessas enganações. Ficar dentro desta seita, rapaz, comendo isso é uma lavagem. Isso não serve para um cristão. Muito pelo contrário, isso vai te deixar doente. Isso vai contaminar sua fé. Isso vai diminuir as suas esperanças. Isso vai minar a sua força. Isso aqui é um serviço ao evangelho. Isso aqui é uma pregação diabólica. É uma pregação ruim, uma pregação que não agrega, mas tira do cristão. Tira a confiança em Deus, confiança em Jesus Cristo. E eu só tenho a lamentar por isso. Lamento profundamente. Irmãos, Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.